Prezados amigos da Casa do Caminho, vamos lembrar Jesus, suas virtudes e algumas lições registradas nos Evangelhos que têm nos possibilitado repensar a nossa vida, o seu significado. No Evangelho de Mateus encontramos o seguinte relato, que em um determinado dia um paralítico deitado num leito teve a oportunidade de entrar em contato com Jesus. E Jesus, vendo a fé desse paralítico, disse a ele: "Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados." Mas alguns escribas que lá estavam diziam consigo: "Este blasfema." E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos daqueles escribas, disse: "Por que cogitais o mal no vosso coração?" Complementando, Jesus se dirige ao paralítico e afirma: "Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." E levantando-se, partiu para a sua casa. Nesse trecho, verificamos que Jesus conhece a todos. Consegue nos analisar, nos perceber enquanto espíritos ainda imperfeitos, penetra na nossa intimidade, descobrindo as causas reais das nossas aflições. Além disso, esse trecho extraído do Evangelho de Mateus sinaliza de uma forma muito nítida que Jesus auxilia todos aqueles irmãos que trazem consigo a fé verdadeira. Existe um outro trecho no Evangelho de João que muitos de nós também já tivemos a oportunidade de ler, de estudar, que é a passagem que relata o encontro de Jesus com a mulher adúltera. O mestre foi procurado por alguns homens que questionam o que deveria ser feito com aquela mulher. Perguntam ao Cristo qual deveria ser a atitude, sendo que a lei de Moisés manda que as mulheres adúlteras fossem apedrejadas. E Jesus, diante do questionamento feito por aqueles indivíduos, apenas menciona: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra." E ao ouvirem essa afirmação feita pelo Cristo, cada um daqueles que lá estava acusando a mulher adúltera começou a se retirar, conforme encontramos no Evangelho de João, do mais velho para os mais novos. E Jesus, que estava agachado, escrevendo algo no solo, sobre a terra, pergunta à mulher: "Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?" E ela responde então: "Ninguém, Senhor." Sendo que Jesus prontamente então afirma: "Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais." Quantas lições podemos extrair desse relato? Notamos que, como diz Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, pela psicografia de Valdo Franco, o Cristo, Jesus, ele não se permitia a desvios, adiamentos, ele enfrentava todas as questões com elevado critério de sabedoria. E diante da sua superioridade moral, frente às suas
potencialidades, conseguia perceber o que cada um daqueles indivíduos traziam em si. Ele desvendava cada uma das personalidades. E a mulher adúltera, inicialmente acusada por aqueles homens, não foi apedrejada, e Cristo também não a julgou, não a condenou, apenas apontou: vá e não peques mais. Olha que sabedoria. A personalidade do Cristo, Jesus, tem se configurado marcante em nossos dias. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verificamos que o Cristo era acompanhado por muitos. Uma multidão ia até o seu encontro. E ele os ensinava. Uma multidão acompanhava o Cristo. E quantas passagens do Evangelho encontramos essa palavra? Multidão, cercado por muitos. E por onde ele passava, tocava. E aí nos lembramos de que ele foi ao encontro de Pedro, do seu irmão, foi até a coletoria, disse a Levi: segue-me. E Levi o seguiu. Zaqueu, rico, publicano considerado, ouvindo falar do Cristo, foi também ao seu encontro, subindo, né, numa árvore para tentar vê-lo. Tamanha foi a dificuldade, né, em virtude da multidão que cercava o Cristo. Jesus marcou e continua marcando as nossas vidas, impressionando com as suas lições, com seus esclarecimentos, que continuam sendo importantes no nosso dia a dia, nos nossos enfrentamentos diários. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, ela afirma que, identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus que se encontra no imo de cada um. Então, Jesus identificado com Deus. No Evangelho de João encontramos a afirmação: eu e o Pai somos um. Em um outro trecho, ele afirma: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Identificado com Deus. Unidade de vistas, agindo conforme os desígnios da inteligência suprema. Conclamando a todos nós a conquista do reino dos céus, não externamente, mas em nós, por meio das atitudes pertinentes, das escolhas corretas, do amor a tudo e a todos. Jesus, né, se utilizava de uma linguagem simples, sem expressões complexas. Ensinamentos atendiam tanto aos ignorantes, quanto também à massa elitizada. Quando buscado por Nicodemos, e o doutor da lei, um dos principais judeus, questiona
como evoluir, como crescer, como conquistar o reino de Deus, o reino dos céus, e Jesus afirma: é necessário que nasça de novo. Isso causa toda uma série de questionamentos por parte de Nicodemos que, né, são respondidos pelo Cristo de forma simples. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Portanto, né, percebam a simplicidade, a lição posta, clara, nítida, para que, né, fosse refletida por Nicodemos e por todos aqueles realmente interessados em entender o que Jesus disse naquela época. O Cristo, durante toda a sua experiência no plano físico, a sua encarnação, né, se configurou enquanto um extraordinário contador de histórias, narrador de histórias. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, no prefácio, no início do livro, ela justamente destaca Jesus como um poeta ímpar. Ímpar. Especial, por se utilizar de imagens, de conteúdos de elevado teor, de diferenciado significado. E esses ensinamentos trazidos pelo Cristo por meio dessas histórias, dessas, né, narrativas, eternizaram-se, afirma Joana de Ângeles, reconhecidos como um dos mais belos jamais anotados pela gnose, pelos conhecimentos superiores. E aí nós lembramos a parábola do semeador, buscando nos esclarecer da importância de proporcionarmos o bom solo para que a palavra de Deus cresça em nós por meio das nossas atitudes. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu ao 100 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma história que foi contada a uma grande multidão que estava com ele, oriunda de diferentes cidades, conforme aponta o Evangelho de Lucas. Quantas lições, quantas mensagens transformadoras e importantes foram compartilhadas pelo Cristo, através das suas atitudes, através da sua narrativa. E por isso que é tão importante relembrá-lo. Pensar a respeito de tudo isso que nós temos à disposição. Compreendemos a atualidade do pensamento do Cristo e da importância de colocarmos em prática todas essas lições. O falar simples, o não julgar, o se identificar com Deus, reconhecendo as suas leis
e agindo conforme essas leis, sendo pacífico. Lembremos que o Cristo, logo após ser preso no Horto das Oliveiras, foi levado à casa de Caifás, o sacerdote, e na sequência conduzido até o pretório para conversa com Pilatos. E Pilatos pergunta para ele, se ele era o rei dos judeus. Imaginem a situação, avaliem a complexidade do que estava acontecendo, a pressão exercida sobre o Cristo por todos os indivíduos envolvidos naquele momento. E ele respondeu que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, tudo seria aqui diferente. As pessoas agiriam diferentes. E Pilatos responde: logo tu és rei, já que ele havia dito, meu reino não é deste mundo. Então logo tu és rei. E Jesus responde: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Cristo não questiona a respeito da sua prisão, não faz qualquer tipo de crítica, debate pacificamente, irradiando paz com aquele que buscava de alguma forma entender o que estava acontecendo. E ao final dessa conversa, o que acontece? Pilatos se dirige aos judeus dizendo: eu não acho nele crime algum. É comum que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? E qual foi a resposta dada àquela época? Quem foi solto? Nós sabemos que o Cristo foi crucificado, mas se mantendo sempre pacífico, irradiando sempre em paz, apesar de todos os desafios enfrentados por ele durante a sua jornada aqui na Terra, dedicada a todos nós, onde ele buscou registrar lições que pudessem efetivamente contribuir com a nossa evolução intelecto-moral. Nesse prefácio do livro Jesus e Atualidade, Joana de Ângeles traz uma afirmação que vale a pena ser destacada. Ela diz: a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. A fim de evitar-lhe a queda no abismo. A nossa queda da humanidade. Nós precisamos do Cristo, com todas essas lições, que aqui trouxemos algumas, não colocado em uma cruz. Ele não nos salva pelo ato de estar morto na cruz, por ter morrido na cruz. Ele nos permite uma nova realidade, porque ele nos trouxe uma série de ensinamentos fundamentais que precisam ser
vivenciados por todos nós. Na medida que isso se estabelece, na medida que isso acontece, nós vamos nos plenificando. Nós vamos ao encontro desse reino dos céus em nós. Precisamos, conforme diz Joana de Ângeles, conforme destaca outros benfeitores espirituais do Cristo vivo, companheiro presente, nos auxiliando. Não nos esqueçamos que Ele nos conhece. Precisamos apenas buscá-lo e rogar pelo amparo, pelo esclarecimento, pela luz, pela força necessária para enfrentar dignamente todos os desafios importantes para o nosso crescimento espiritual. No Evangelho de Lucas, encontramos Jesus afirmando: "E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo." Sinalizando claramente que todos nós precisamos nos responsabilizar por nós mesmos e caminharmos. Nos autoexaminarmos, refletirmos profundamente a nossa condição, estabelecermos uma programação e agir, carregando a nossa cruz. Pois, como diz Jesus, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Precisamos urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, para nos auxiliar justamente, nesse carregar da nossa cruz. Para concluir, lembremos da resposta dada por Jesus a Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" Tomé conversando com Cristo. Jesus, o modelo e guia da humanidade, que apresenta tantas virtudes, que encarna na Terra justamente para nos auxiliar. Envia mensageiros de luz para continuar a nossa orientação, para nos auxiliar nesse processo. Hoje, contamos com a doutrina espírita a iluminar os nossos passos. Tomé aquela época pergunta a esse Cristo, ao guia da humanidade: como saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, afirmou Jesus. Que possamos, portanto, pensar no Mestre Jesus, analisarmos tudo aquilo que Ele nos trouxe de lição, tudo aquilo que Ele tem nos permitido alcançar por meio da doutrina consoladora, da doutrina espírita, e que possamos caminhar junto a Ele, ao Cristo vivo, companheiro e terapeuta, em auxílio a todos nós, nessa jornada planificadora da vida, que a cada dia que passa, colhemos mais e mais bons frutos. Que Deus nos abençoe. Agradeço novamente a oportunidade de compartilhar com vocês algumas reflexões
Espero que de alguma forma elas possam ter sido úteis. E que Deus nos abençoe. Um abraço a todos vocês.